Gente, diabetes mellitus nada mais é do que o excesso de glicose, de açúcar circulando no nosso sangue. Tem vários motivos para que isso ocorra. Então, para falar um pouco a respeito desse assunto, estou aqui com o Dr. José Marcondes, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês, e doutora Rosa Moisés, nefrologista do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigado, gente. Diabetes mellitus. O que significa? Como diagnosticar? E quando uma pessoa tem que se preocupar em ser ou não ser, estar ou não estar diabética? Bom, o diabetes, como você falou, é um aumento do açúcar no sangue. O diagnóstico laboratorial é feito através da determinação da glicose. Em geral, nós podemos dividir o diabetes em dois tipos. O tipo 1, que geralmente é criança, adolescente, mas pode ser em adulto e idoso, onde o pâncreas está doente e falta insulina. E o diabetes tipo 2, onde, por incrível que pareça, eu tenho um pâncreas que produz muito insulina, mas essa insulina não consegue agir nos tecidos periféricos. Na realidade, a gente está simplificando porque existem quase 60 tipos diferentes de diabetes. A maioria tipo 2, um pouco tipo 1. O problema do diabetes é que ela é uma doença inicialmente silenciosa. Quando o indivíduo descompensa, ou seja, começa a apresentar evidências clínicas de diabetes, urina muito, perder peso, beber muita água e infecção urinária, na realidade essas alterações estão presentes há mais de 10 anos. E daí a necessidade de fazer um rastreamento de quem é candidato a diabetes. Existem fatores de risco, mais importante é a genética. Então, se você tem alguém diabético na família, você tem um alto risco. E esse risco é piorado muito pela obesidade e pelo sedentarismo. Os dois focos que a gente vai pegar para tratar no diabetes. Nós vamos ter que lidar com a questão do peso e nós vamos ter que lidar com a questão do sedentarismo. A nossa preocupação a longo prazo do diabetes é porque ele é uma doença silenciosa. O paciente diabético pode não sentir nada, mas se ele não controla o açúcar, ele está sujeito àquilo que a gente chama de complicações crônicas. Doença do coração, do cérebro, doenças chamada neuropatia diabetes, a perda de visão e o acometimento do rim pelo diabetes. Você falou sobre diabetes e realmente, sempre que se fala em diabetes, nós médicos nos preocupamos com as complicações do diabetes. Então, tem vários órgãos que se complicam com o diabetes mal controlado, o diabetes descompensado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o rim do diabético, que o diabetes é uma das causas de sérios problemas renais. Rosa, o que fazer para se fazer diagnóstico de uma nefropatia diabética? A nefropatia diabética é acometimento renal pelo diabetes. O que fazer para fazer o diagnóstico e como fazer para evitar que isso ocorra? É importante lembrar que aproximadamente metade das pessoas que têm diabetes podem apresentar em algum momento da sua vida esse tipo de complicação renal. Então, como estratégia de detecção da doença renal, obviamente o que vem primeiro é o próprio diagnóstico do diabetes. Hoje, quando você vai a unidades de diálise em alguns países, metade das pessoas que estão lá fazendo tratamento de hemodiálise tem diabetes no seu histórico. Então, realmente a expectativa é, com as pessoas vivendo mais e melhor, você vai ter cada vez mais indivíduos que tenham hipertensão ou diabetes e que vão necessitar de diálise. Então, a primeira estratégia é, no seu tratamento, no seu acompanhamento médico com o seu clínico, endocrinologista, que seja sempre lembrado da possibilidade, da doença renal. E esse rastreio ele é muito simples, ele é feito através de um exame de urina e de um exame de sangue. Então, o exame é uma coleta simples de urina e o exame que você vai ver se tem ou não a perda de proteína e o exame de sangue que avalia a creatinina, que é um exame que indica para a gente uma potencial perda de função renal. Então, esse rastreio ele é muito simples e quanto antes começar, maior a sua chance de sucesso. Antigamente, você tinha uma
um certo fatalismo em relação à doença renal do diabetes, porque no momento que a gente diagnosticava, você tinha praticamente um histórico que em 5 anos esse paciente estaria em diálise. Hoje muita coisa mudou, a gente tem novos remédios, a gente tem novas estratégias de tratamento, então mais do que nunca é importante rastrear e tratar. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que a doença renal, de uma maneira geral, ela também é muito silenciosa e coisas que ela partilha, né, com o diabetes. Um estilo de vida saudável é fundamental quando você previne, pensa em prevenção de doença renal e mesmo para aquele paciente que já tenha a própria doença renal ou diabetes. Então, você mudar o seu estilo de vida, antes de falar em remédios, eu vou pensar em uma alimentação adequada, atividade física. Hoje, quem tem 18 anos e tem uma vida saudável, tem muito menos risco de ter diabetes quando chegar aos seus 50 do que aquela pessoa que já tem uma vida sedentária e um estilo de vida, seja na alimentação e outros hábitos, que não são saudáveis, eu diria. Então, para quem é jovem, cuidar da saúde pensando que você vai ter 50 anos um dia, e para quem já está na nossa faixa etária, lembrar de fazer sempre o seu rastreio, acompanhar com o seu clínico. Essa seria a minha sugestão. Falando em rim e diabetes, uma pergunta rápida para você esclarecer. Espuma na urina. Espuma na urina pode ser um sinal de proteína na urina. Não necessariamente será, mas quando você nota essa alteração, em algumas pessoas isso está associado à perda de proteína pela urina. E isso é um sinal de que o rim está doente. Então, perdeu proteína na urina, o rim está doente. Então, quando eu tenho a espuma, nem sempre é proteína, mas pode ser. Então, isso você deve procurar um médico para que ele avalie, através do exame de urina, faça a detecção desta proteinúria, como a gente chama, que é a perda de proteína pela urina. Lembrando, Salim, que com aqueles exames que eu indiquei anteriormente, de urina simples, nós vamos detectar a perda de proteína antes mesmo que ela seja visível a olho nu. Então, aquela prevenção vem antes de eu conseguir olhar e detectar a perda de proteína a olho nu. Mas supondo que a pessoa não fez aquela primeira parte, se ela nota espuma na urina, procure um médico para ver se não tem proteína. Diagnóstico precoce e um controle adequado e uma vida saudável para os dois lados é o segredo do diagnóstico, tratamento e evitar as complicações do diabetes. A pessoa que fica diabética, que se recebe o diagnóstico, ela poderá se chocar pelo diagnóstico claro, mas ela vai ter que ter ciência que será diabética para o resto da vida e se tiver um hábito saudável, alimentação saudável, atividades físicas adequadas, tem grandes chances de envelhecer sem ter complicações do diabetes. Muito obrigado, Marcondes. Obrigado, Rosa. Obrigada, Salim.